Interessante dizer, queridos, que alguns historiadores dizem que Isaías e Uzias eram primos, mas isso não é confirmado. Mas eu quero contar um pouco da história de Uzias e depois continuar na de Isaías. A palavra de Deus diz, no livro de 2 Crônicas, 26:16, que Uzias, sendo o rei de Israel, e era um rei poderoso, e ele fez muitas coisas por Israel, mas o orgulho subiu ao seu coração. E ele se tornou infiel ao Senhor, ao ponto de um dia entrar na casa do Senhor e querer oferecer incenso ao Senhor. Isso era uma coisa que só os sacerdotes podiam fazer. E entrou o sumo sacerdote daquela época, com mais 80 atrás dele, tentando impedir a Uzias. Mas ele, com o incensário na mão, falou: não, eu vou oferecer o incenso porque eu sou o rei de Israel. E no mesmo momento, ele ficou leproso, até o dia em que morreu. E a Bíblia diz que ele teve que sair de Jerusalém, porque naquela época as pessoas que eram leprosas, elas tinham que se afastar da cidade. E o seu filho foi regente no seu lugar. E Isaías era o profeta naquela época. Tremenda era o domínio de Uzias sobre a vida de Isaías. Eu, lendo a Bíblia e pensando comigo mesmo, imagino que Uzias era um tipo de profeta enquanto o rei estava vivo, mesmo estando leproso e mesmo estando fora de Jerusalém, que tinha que profetizar aquilo que o rei queria ouvir, e não podia profetizar aquilo que Deus comunicava ao seu coração, porque desagradava ao rei. E até então a gente poder ler o que nós lemos hoje à noite, que no ano em que Uzias morre, aí sim Isaías faz essa afirmação: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. E é sobre essas coisas que eu quero falar. E já quero começar te perguntando: o que tem te impedido de ver ao Senhor? Quem é o Uzias que vive dentro de você e dentro de mim, que muitas vezes faz com que nós não consigamos enxergar a grandeza do nosso Deus? E por isso eu dei o título dessa mensagem: sabotagem. E eu quero te explicar a definição de sabotagem. Sabotagem eu fui procurar no Aurélio, e lá está escrito assim: sabotagem é a ação de provocar prejuízos ou danos, tentando dessa forma impedir o funcionamento regular de empresas, companhias, instituições, meios de transporte, estradas, etc. Ou seja, toda ação que tem o objetivo de prejudicar alguém. Isso é sabotagem. Mas eu quero te falar um outro tipo de sabotagem, que é sobre o que nós vamos nos apegar mesmo essa noite, que é a autossabotagem. Processo de sabotagem que alguém faz a si mesmo, falando especialmente das ações que uma pessoa faz que acabam por prejudicá-la de alguma forma. Ou seja, ela age de alguma forma que ela mesma tem o prejuízo das ações dela. E essas ações, geralmente, ou não, são inconscientes. Esses Uzias que precisam morrer hoje à noite. E eu quero começar. Eu vou te dar, eu sei que são vários, mas eu vou te dar pelo menos 3 Uzias que eu consegui identificar. Mas antes, eu quero dizer o seguinte: há 2 domingos atrás, a pastora Margarete pregou aqui, e ela falou sobre a volta ao primeiro amor. E uma frase que ela disse que não sai da minha cabeça, que é a seguinte: a gente não tem que vir aqui para se encher da presença de Deus, a gente já tem que andar cheio. A gente já tem que andar cheio. E de certa forma o que eu vou falar hoje é muitas vezes o que mina a sua vida durante a semana e não consegue andar cheio. Semana passada o pastor pregou aqui
sobre um futuro com esperança. Haverá um bom futuro, mas muitas vezes esses Uzias, eles vão nos sabotando, e a gente não consegue enxergar um futuro. Então hoje à noite eu quero te fazer identificar. Eu vou falar como eu te disse agora, eu vou falar de 3, mas talvez você sabe o que tem te dificultado, qual é a venda que tem estado na frente dos seus olhos e você não consegue ver ao Senhor. A primeira que eu quero dizer é a falta de comprometimento. Falta de comprometimento, por exemplo, o atraso nos horários pode me revelar muitas vezes uma falha interna que existe dentro de mim e não me deixa muitas vezes deslanchar na vida, porque todas as pessoas ao meu redor não me têm como muito confiável, porque eu não consigo cumprir com meus compromissos com horários. Eu quero começar devagar com você. Sabe, a pessoa que não tem compromisso com horário, eu não estou falando daquela pessoa que o carro quebrou, eu não estou falando daquela pessoa que a chuva pegou no meio do caminho, ou daquela pessoa que de repente, por um motivo ou outro, ela chegou atrasada em algum compromisso. Eu estou falando daquela pessoa que tem isso na sua vida, como uma âncora. A pessoa não consegue cumprir um horário, não consegue cumprir um compromisso. Ela pode começar a se arrumar, vamos dar um exemplo fictício, ela pode começar a se arrumar 2 horas da tarde para estar aqui às 18, ela vai chegar às 18h05, 18h10, porque há algo dentro dela, há uma cadeia dentro dela que aprende e não consegue deixar com que ela cumpra os seus horários. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Isso com o horário, parece, não, mas é só um atraso. Mas essa pessoa, ela vai se atrasando, não só nos horários, mas em todas as áreas da sua vida. Você conhece pessoas que talvez já namoram há 15 anos, 20 anos, moram junto, já noivou, renoivou, mas morre de medo de casar? Sabe por quê? Não quer assumir um compromisso. E acha que não está compromissado com a pessoa só pelo fato de não ter assinado um papel, né? Existe uma história na Bíblia de um jovem também, é um outro tipo de falta de compromisso. Diz a Bíblia que Paulo estava pregando e ele começou a se demorar na sua pregação, e havia um jovem chamado Eutico. Fala comigo, Eutico. Um nome maneiro aí para dar para os filhos de quem tem, né, quem está pretendendo ter filhos. Eu já tive os meus. E Eutico estava sentado na janela. Sabe o que Eutico fala para mim, queridos? A Bíblia diz que Eutico, sentado na janela, e chegou um momento que ele caiu no sono, e caiu da janela, e morreu. Ele estava aqui dentro, com o olho lá fora. Quantos que nós conhecemos assim? Estão aqui, já vem à igreja, é o amigo do Evangelho, lembrei a palavra. O amigo do Evangelho, ele vem à igreja, ele gosta da igreja, ele gosta do louvor, ele gosta de estar no nosso meio, mas quando você fala, vamos batizar? Não. Aceita Jesus? Não. Por quê? Tem que assumir um compromisso. Isso o impede de ver ao Senhor. Começou com um horário atrasado. Começou com uma pessoa que não consegue chegar no serviço no horário e talvez ele não consiga alcançar uma promoção, porque o dono olha e fala, esse cara não chega, eu marco 9, ele chega 9h05, se eu marcar 10, ele vai chegar 10h05. E olha onde foi se arrastando. Pessoas que talvez têm medo de se comprometer com as outras, pessoas que têm medo de se comprometer com o Senhor. Existe uma história na Bíblia, que eu acho muito legal. Lá em João 11, a Bíblia diz que à vista de 2 irmãs, Jesus parecia ter se atrasado. Era Marta e Maria, o irmão delas tinha morrido, mas antes de morrer, elas mandaram um recado para Jesus, falou, ó, vem porque Lázaro não está legal, o negócio está pegando para o lado dele. E Jesus recebeu o recado. E eu gosto da versão do pastor Cláudio Duarte, porque ele fala assim, Jesus disse para os seus discípulos, Lázaro bem vai morrer, e eu já estou sabendo, mas eu nem estou afim de ir lá agora.
deixa ele morrer. Sabe por quê, queridos? Quando Jesus chegou lá na cidade onde Lázaro tinha sido enterrado, a dúvida das duas irmãs, quando encontraram com Jesus, foi qual? Se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse vindo antes. Mas eu quero te dizer o seguinte: Jesus nunca se atrasa, Ele sempre vai estar. Ele sempre vai estar à disposição de mim e de você no momento em que nós precisamos. Somos nós que nos atrasamos em se achegar a Ele. A Bíblia diz assim: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Jesus está sempre pronto para nos atender na hora que eu preciso. Sabe por que Ele chegou depois naquele funeral? A Bíblia diz que Ele já tinha ressuscitado duas pessoas. Uma moça tinha acabado de morrer, e Ele chegou na casa dela e pegou ela pela mão e falou: Talita, cumi, levante-se. E a menina se levantou. O outro estava saindo para o cemitério, tinha sido velado só, e ele pôs a mão no caixão e falou: para isso aí, levanta daí, rapaz, sai fora daí, que não é sua hora ainda. E nos judeus existe uma tradição, que eles dizem o seguinte, que a alma da pessoa, ela fica rodando o corpo pelo menos 4 dias. Por isso Jesus fez questão de chegar 4 dias lá depois. Depois que Lázaro já estava enfiado dentro de uma caverna, com uma pedra na porta, já cheirando mal, Jesus chegou. As irmãs olharam e falaram: se o Senhor tivesse chegado antes. Mas Jesus queria dar uma lição a eles, falando: olha, não existe esse papo de alma 4 dias. A vida está no poder, o poder da vida está na minha mão, e eu entrego a hora que eu quiser e pego a hora que eu quiser. É com 1 hora de morto, é com 1 dia de morto, é com 4 dias de morto, são com 3 dias que eu vou ficar dentro de uma caverna. Por isso, querido, pare com esse medo de se comprometer com a igreja do Senhor, com a palavra do Senhor, se comprometer com as pessoas. Sabe por quê? Nós estamos falando que quando Uzias morre, nós vemos ao Senhor. Sabe quem foi a primeira pessoa que Lázaro viu quando saiu daquela caverna? Jesus. Jesus estava de frente à porta da caverna. Saia dessa caverna hoje, da falta de comprometimento. Jesus está te esperando na porta. Amém? Existe um outro Uzias. Um Uzias chamado perfeccionismo. É lógico que nós queremos fazer tudo direitinho e bem feito para o Senhor e para nós também. Ninguém aqui gosta das coisas mal feitas, né? Todo mundo gosta de tudo bem feito. Mas o perfeccionista é aquela pessoa que nunca está satisfeita com o resultado do seu trabalho. Ela faz algo para mim ou para a igreja, para o Senhor, para quem seja, e sempre vai olhar e falar assim: podia ficar melhor, aqui ficou uma rebarbinha, aqui ficou um negocinho, e todo mundo falando: olha, não, tá bom, tá ótimo, tá do jeito que tem que estar. Mas ele olha e quando não tem defeito, ele arruma um defeito. Sabe por quê? O Uzias dentro dele grita para ele o tempo todo: você não é bom demais, você ainda não é o cara, você precisa melhorar muito. Por mais que esteja tudo correto, ele tem que arrumar um defeito para ficar sofrendo. Sabe quem são essas pessoas? É uma palavra legal de falar. Eu aprendi uma palavra com o Gustavo esses dias que eu não vou conseguir falar, mas essa aqui eu consigo, é procrastinador. Sabe quem é o procrastinador? É aquele que joga para frente. É aquela pessoa que está aqui no nosso meio e que ouve a palavra de Deus e tal, e Deus fala com ela, mas ela fala assim: quando eu parar de fumar, eu aceito a Jesus. Quando eu parar de beber,
eu aceito a Jesus. Quando eu acertar a minha vida financeira, eu aceito a Jesus. Ela sempre vai achar algum defeito para não se comprometer e não conseguir ver ao Senhor. Ela sempre vai achar. Mas a palavra de Deus me diz, sabe o que, querido? Jesus falou: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu tenho alívio para vocês. Foi o próprio Jesus que falou. A gente anda mesmo num mundo maluco, cheio de informação que a gente não dá conta, é crise de ansiedade para lá e para cá, crise de depressão para lá e para cá. E se eu for tentar arrumar tudo isso primeiro, para conseguir encontrar com Jesus, eu nunca vou encontrar Jesus. Por isso que ele disse, ele já sabendo dessas coisas, ele falou: vinde a mim, você sobrecarregado, vinde a mim, você cansado, toma de mim o meu jugo, porque ele é leve e o meu fardo é suave. Para de carregar esse fardo pesado, esse jugo sem almofada. Vocês sabem o que é um jugo? Jugo é aquela cangalha de boi, né, que bota no boi para ele arar a terra. Jesus está falando: olha, o meu jugo é leve, a minha carga é suave. A palavra de Deus me diz, todo mundo elogia Jó, né? Mas eu consegui achar umas paradas meio esquisitas na vida de Jó. Jó era perfeccionista. O próprio Deus falou sobre Jó: ó, tá vendo meu servo Jó? Se desvia do mal, homem reto, me cultua. E Jó, a Bíblia diz assim, e Jó oferecia holocaustos pelos seus filhos, que pode ser que eles tivessem falhado, mas no dia que o problema chegou na casa de Jó, no princípio ele não falou nada contra o Senhor. No princípio ele até se manteve firme. Bendito seja o nome do Senhor. Se a mulher é maluca, né? Mas quando vai passando e você vai lendo, e aí ainda chegam 3 amigos a ele, que começam a apontar o dedo nas feridas dele, né? Aí ele começa: que se escureça o dia em que disseram que nasceu um homem na minha casa. O que eu fiz para merecer isso? Por quê? Eu que era tão, em outras palavras, vamos jogar na versão Rodrigo André. Eu fazia tudo tão direitinho, eu fazia tudo tão perfeitinho. Aonde que estava a minha falha? Ao ponto de chegar uma hora que Deus olhou para ele e falou assim: vem cá, já que você acha que você é o cara, você é o perfeitão, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Quando foi que eu tive que pedir conselho a você para falar que o mato tem que ser verde, para falar que o céu tem que ser azul, para falar que a água do mar tem que ser azul, para falar que a água doce tem que ser marrom? Onde é que você estava? Aonde que você estava? Aos perfeccionistas, querido, Deus tem uma palavra para nós. Sabe qual que é? A minha graça já te basta. Eu sei que você tem falha, eu sei que você é falho, mas eu te amo mesmo assim. E é por isso que eu derramo graças todos os dias sobre você. Então, hoje é noite de levantar desse monte de cinza, de jogar esses cacos de telha no chão e falar com o Senhor: Senhor, eis-me aqui. E poder olhar para Deus e falar com Ele, assim como Jó: quando eu achava que eu fazia tudo certo, quando eu era um homem reto, íntegro, eu me desviava do mal, quando eu cultuava ao Senhor tantas vezes por semana, eu só ouvia falar. Mas agora, os meus olhos conseguem te ver. Agora eu vejo ao Senhor. E existe mais um. E esse aqui tem pegado firme com a gente aí no presente século. Complexo de rejeição. E aí, já teve que lidar com isso? Ou já teve que lidar com alguém que tem esse problema? É triste, né? Complexo de rejeição, querido.
são as pessoas que não se acham amadas. São as pessoas que não conseguem se achar amadas por ninguém. E elas cobram um amor exacerbado que talvez a gente nem consiga dar. Sabe, aquela pessoa que te sufoca de tanta cobrança, porque cobra muito, que tem que ser amada. Ou aquela que faz tudo para os outros ao ponto de ser ridicularizada, ao ponto de fazer papel de bobo, porque ela quer ser boa demais para poder se sentir amada. Aquela pessoa que não se sente capaz o suficiente. São pessoas que dificilmente vão alcançar cargos de liderança. Sabe por quê? Porque ela não se acha boa o bastante. Ela tem uma necessidade de ser amada. E nessa necessidade dela de ser amada, ela sufoca os outros. Ela sufoca toda a situação, porque dentro da cabeça dela, ela olha e fala assim: tá vendo? Se fosse com o pastor Gessiel, era diferente. Se fosse com fulano, era diferente. Mas é porque sou eu. Se fosse outra pessoa, aqui no meu lugar, era assim, era assado, né? E eu quero te dizer uma coisa. Independente das minhas falhas, independente do que eu fiz ou o que eu venha a fazer, como eu já falei antes aqui, Deus me amou. A palavra de Deus diz, porque Ele nos amou primeiro. Jesus, falando sobre a parábola do agricultor, ele fala: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a cada um de vocês. Salmo 139, se não me falha a memória. Eu conheço o seu deitar, o seu levantar, sou eu que esquadrinho a sua vida. Eu vi você enquanto ainda estava informe no ventre da tua mãe. Sabe, Deus conhece você desde muito antes, querido. Eu já estou terminando. Ministério de Louvor, se quiser vir subindo. Sabe quem era assim? Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés, quando teve um encontro com o Senhor no deserto, ele ficou cheio de coisinha, né? Cheio de botar empecilho. Por quê? Ele tinha complexo de rejeição. Quando Deus falou com ele: é você que vai libertar o povo. Não, mas eu não sei falar direito. Alguns dizem até que ele talvez fosse gago. É que eu não consigo falar. Ah, mas quando eles perguntarem: quem me enviou? Quem te enviou? Deus dava a resposta: mas como é que vai ser? Joga o cajado no chão, pega o cajado, coloca a mão na roupa, tira a mão da roupa, coloca de novo. Deus dando várias confirmações de que era com ele, mas ele não se sentia capaz, ele não se sentia, ele tinha muito complexo de rejeição, ele ainda achava que não poderia ser ele. Mas no final, a palavra diz, sabe o quê? Que depois que Moisés libertou aquele povo, e ele ainda tinha essa necessidade de ser amado, um dia ele chega para Deus e fala assim: Senhor, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua glória. E Deus falou com ele assim: eu te porei na fenda da rocha. Eu quero dizer talvez para você que está aqui hoje à noite, que tem complexo de rejeição, Deus vai te levar para um lugar especial. Talvez seja aqui, a fenda da rocha. A Bíblia diz que Deus falou para ele assim: eu te envolverei, e com a minha mão eu colocarei sobre você. Faz favor, Fabinho, dá um pulo aqui em cima. Sabe que Moisés tinha necessidade de ser amado.
Eu vou tentar exemplificar o que eu consigo interpretar desse texto. Moisés tinha necessidade de ser amado, Deus fala assim: eu vou te colocar num lugar especial, eu vou te envolver, e eu vou te cobrir, e vou fazer passar sobre você, obrigado, toda a minha bondade. Te mostrarei toda a minha bondade. Em outras palavras, te mostrarei o quanto eu te protejo, te mostrarei o quanto eu te consolo, te mostrarei o quanto eu te amo, e farei passar toda a minha bondade à sua frente. Talvez, querido, essas coisas têm prendido a sua vida, ou outras que eu não exemplifiquei, mas você sabe quem é Uzias. E eu já quero terminar dizendo o seguinte: você sabe o que é uma vida amaldiçoada? Esse tipo de coisa que eu falei são coisas que prendem a nossa vida, que nos amaldiçoam. E a palavra maldição significa aquele que não tem força para crescer, aquele que não consegue prosperar, aquele que não tem força para avançar, aquele que está preso a algum lugar. Existe um exemplo muito legal que eu quero te dar para você entender isso. Você já viu como que o circo faz para domar um elefante? Sabia que o elefante, um elefante adulto, ele consegue carregar 9 toneladas, ou empurrar 9 toneladas. Uma árvore é um brinquedo para um elefante derrubar. Mas os caras que são os domadores de circo, eles fazem uma base muito forte, colocam um pilar nessa base, uma corrente muito forte, e prende a pata do elefante naquilo ali, de forma que o elefante fica andando em volta daquele pilar, e ele acostuma com aquilo. Talvez o que tem te impedido de ver o Senhor seja a falta de comprometimento, é o pilar. Talvez a corrente no teu pé é o perfeccionismo, ou a algema no teu braço seja o complexo de rejeição. De forma que depois que o elefante já ficou acostumado a estar preso naquilo ali, você pode arrancar tudo e colocar uma pulseira na pata do elefante e ele não sai do lugar. Tamanha a prisão que ele alcançou. Mas hoje, eu estou falando para pessoas, e faltam cerca de 90 dias para acabar 2022. Esse pode ser o ano que Uzias vai morrer. Hoje pode ser o dia que Uzias vai morrer. E a minha oração é que nós todos saiamos daqui vendo ao Senhor assentado num alto e sublime trono,